No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. E hoje, se você empreende, se você tem vontade de empreender, fique com a gente até o final, porque esse vai ser o nosso assunto de hoje. Mas antes da gente entrar no nosso assunto definitivamente, eu quero, claro, te fazer os convites para você continuar nos acompanhando em todas as nossas plataformas. Se você ouve a gente no Bom e Velho Rádio pelo 106,3, você também pode estar com a gente pelo nosso canal do YouTube. É só se inscrever no nosso canal, @NovaOndaNews, e lá você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos, todos os nossos podcasts, programas. Tem muito conteúdo bacana, legal para você continuar nos acompanhando e ficar, claro, muito bem informado. Além disso, você também pode nos ouvir pela Alexa. É só falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira, e você vai ouvir toda a nossa programação 24 horas por dia. Tem muita música legal, música de qualidade e muita informação, claro, aqui na Nova Onda News. Além disso, você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @NovaOndaNews, e, por favor, continue muito bem informado pelas notícias no nosso site, novaondanews.com.br. E tem mais uma opção, viu? Você pode baixar no seu celular, seja ele Android ou iPhone, a lojinha, o Radiosnet, o programa Radiosnet, o aplicativo. E dentro do aplicativo Radiosnet, é só você buscar por Nova Onda Limeira, e você também vai ouvir a gente na palma da sua mão, em qualquer lugar que você for. Agora sim, todos os convites feitos, agradecendo sempre a Multi Entretenimento, que está sempre presente aqui com a gente. E vamos começar agora o nosso assunto de hoje. No Brasil, são 47 milhões de empreendedores. Só aqui em Limeira tem 55 mil CNPJs. Isso significa que a cada 6 habitantes, um deles é um CNPJ, é um empreendedor aqui na cidade de Limeira. E a gente sabe que vida de empreendedor não é fácil, é cheia de desafios, mas que também é necessário algumas ajudas. E a gente está aqui para isso, com o consultor do Sebrae, Anderson Santos, para nos dar uma ajuda, uma luz para esses empreendedores com tanto empreendedorismo aqui em Limeira. Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar aqui do Onda Talks. Graziele, é um prazer estar com você, um prazer estar com os nossos telespectadores, e vai ser um bate-papo maravilhoso, tenho certeza. Eu já vou começar te perguntando por que tanta gente empreende no Brasil, Anderson? Empreender é um desafio, né? Empreender, eu falo que é para guerreiro. De uma forma muito simplista, quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele que tem uma ideia de negócio, assume o risco do empreendimento e cria algo novo para o mercado. Pode ser uma padaria, um restaurante, uma farmácia, uma casa de carnes, uma papelaria, uma casa de jogos, enfim, não importa. Todos esses são negócios, e todos os negócios têm uma presença no mercado. E o grande desafio do empreendedor é identificar um público que deseja, que anseia ou que necessita daquele tipo de produto ou de serviço, entender a real necessidade deste público e, principalmente, saber como atender essa necessidade. É aí que está o desafio. Mas tem um perfil, tipo, são os mais jovens, são os mais velhos, é quem já tentou alguma coisa no mercado de trabalho e não deu certo? Quem que é o empreendedor, Anderson? Hoje o empreendedor, na sua grande maioria, tem sido principalmente aquele da geração Z. Aquele que está entre a faixa dos 18 aos 25 anos e que está buscando uma posição no mercado. E ele busca essa oportunidade principalmente dentro do contexto de capacidade técnica, habilidade que ele tenha, criatividade que ele pode desenvolver, aplicar inovação nisso e criar algo novo, algo inédito para o mercado.
Nota-se que o empreendedorismo jovem, que se dá em torno dos 18 aos 29 anos, ele cresceu 26% nos últimos 10 anos. É muito expressivo esse crescimento, né? E isso mostra claramente a busca pela independência, como também pela inovação, na capacidade de criar algo inédito e novo e oferecer isso ao mercado. Com tão pouca idade, não é comum de se encontrar pessoas que ainda não tenham tanta experiência assim na questão de empreender, Anderson? Não tenha dúvida disso, porque a intenção de empreender, ela começa a partir do momento que você tem uma certa vocação em alguma determinada área, alguma atividade profissional. Ao mesmo tempo, você usa um pouco de instinto, de sabedoria, de critério, levanta hipóteses e, a partir daí, acende a lâmpada. A famosa lâmpada, né? Que acende sobre nossa cabeça. Mas daí vem a dúvida, né? Onde me estabelecer, qual que é o melhor ponto comercial, qual que é a minha necessidade de capital de giro, será que eu preciso contratar? Puxa, eu tenho que buscar um contador para formalizar meu negócio? E daí vem a parte técnica. Eu sempre digo que empreendedorismo, ele está apoiado num tripé. Ele é ciência, isso é importante que fique claro. Ele, ao mesmo tempo, também é técnica, mas, claro, né, não resta dúvida, ele é ação. Ele é atitude, né? A ação empreendedora é que move justamente aquele ou aquela que, de fato, se posiciona no mercado com um negócio próprio. E eu acho que é aí que o Sebrae entra, né? A nossa instituição tem como propósito apoiar, fortalecer esse pequeno empreendedor, principalmente acerca das suas dúvidas com relação a compras, produção, estoques, vendas, distribuição, gestão no geral, entre outros. Hoje o empreendedor, ele busca o quê? A pessoa que quer empreender, que começa a empreender, o que essa pessoa busca? É flexibilidade de horário? O que é, Anderson? Eu acho que além da questão da iniciativa, né, e da oportunidade de lidar com os próprios riscos, ele também busca uma certa autonomia, né, com relação à sua rotina, com relação à sua disponibilidade, tentar criar algo flexível, adaptável, que ele tente conciliar, né, família, trabalho, escola, e isso tem sido visto com bons olhos pelos futuros empreendedores. O Anderson, a gente sabe que empreender não é fácil no Brasil, muito pelo contrário. Então, eu já queria começar falando dessas dificuldades que o empreendedor vai encontrar. A gente sabe que tem uma carga tributária muito extensa, mas eu queria ouvir de você, que é consultor do Sebrae e lida com isso há tanto tempo. Quais são hoje as principais dificuldades que o empreendedor encontra? A dificuldade principal, acesso ao mercado, né? Porque a empresa ela tem que vender para sobreviver. Então, ter clareza do mercado, entender com riqueza de detalhes as particularidades do seu público, saber o que ele quer, quando ele quer, onde ele quer, como ele quer. Isso é muito importante, porque nós, enquanto consumidores, somos extremamente exigentes e intolerantes, não é isso? Nós somos assim. Então, você ter essa capacidade de ter presença e prontidão para poder atender essas expectativas é fundamental. Mas, além disso, você também tem toda uma questão burocrática por trás, né? Desde a questão da formalização junto à junta comercial, junto à autoridade municipal local. E isso, às vezes, dá um nó na cabeça do empresário absurdo. Nós temos 3 categorias de empresa. Nós temos o MEI, o microempreendedor individual. Nós temos a ME, que é a microempresa. E nós temos a EPP, a empresa de pequeno porte. Cada uma é uma tratativa diferente. E quem está em cada uma dessas faixas, né, de empresas paga, claro, uma carga tributária, tem uma questão diferente. Como lidar e como saber em qual dessas faixas a gente se encaixa, Anderson? Para aquele que está começando, principalmente aquele empreendedor de ofício que eu falo, né? Pode ser um eletricista, pode ser um jardineiro, pode ser aquele que oferece um serviço de manutenção predial, um pintor, enfim, né? Eu sempre sugiro que ele comece como MEI, como microempreendedor individual. É uma empresa, como já o próprio nome diz, é uma empresa de um único dono, com faturamento limitado até o teto de R$81 mil, com um pagamento de imposto compulsório que pode variar entre R$80 e R$90 por mês. E ele consegue abrir uma empresa como essa em 1 hora.
Em uma hora ele consegue formalizar uma empresa como essa. E detalhe, o Sebrae realiza esse trabalho no nosso posto de atendimento, de forma gratuita. Basta entender alguns princípios legais e daí já se torna um empreendedor à medida que você oferece a documentação e faz o enquadramento, já tem abertura do seu CNPJ. E aí, depois disso, depois do microempreendedor individual, né, que você começa por essa fase, aí você vai crescendo. Se subir desse faturamento de R$81 mil, tem que mudar de categoria, Anderson? Tem que mudar. Você tem que se reenquadrar. Você tem que se tornar um microempreendedor. E aí, depois disso, se você quiser tomar uma aguinha, eu vou conversando aqui com o nosso ouvinte. E você que está em casa, está nos acompanhando, seguindo aqui pelo Onda Talks, pela Nova Onda News. Olha, tem muita informação aqui para a gente trazer para você. O empreendedorismo é uma questão muito chave, muito importante para a nossa economia. A partir do empreendedorismo, muita gente é empregada, né, que aí acaba movimentando toda essa economia. E isso, claro, facilita toda a nossa cadeia de movimentações econômicas. É a partir daí que a gente consegue ter o dinheiro para poder gastar no comércio, ter as nossas necessidades básicas supridas, e por isso o empreendedorismo é tão importante. E é claro, cada vez mais pessoas querem se tornar empreendedoras para ter o seu próprio negócio, ser dono do seu próprio nariz, das suas próprias finanças, e por isso é que o Sebrae está aqui para ajudar a gente. Anderson, e falando um pouquinho mais sobre o empreendedorismo, é fácil empreender aqui no Brasil? Não. Empreender é uma jornada. Eu sempre digo que empreender não é uma corrida de 100 metros, tá? É uma ultramaratona. Porque você tem vários obstáculos aí, vários desafios a superar. O primeiro é a ideação do negócio, né? Idealizar o negócio, entender tudo isso que a gente comentou acerca de mercado, acerca de burocracia, acerca da instalação da empresa, acerca dos recursos necessários, né? Olha só, algumas perguntas já são até um tanto quanto complicadas de responder, né? Quais recursos uma empresa precisa ter? Normalmente ele tem que ter um local, ele precisa de alguns recursos materiais, né? Máquinas, equipamentos, dispositivos, ferramentas, acessórios, mobiliário. Ele precisa de pessoas, ele precisa de capital inicial, ele precisa formalizar a empresa. E é claro, né? Ele tem que entender do negócio. E esse, eu acho que de todos que eu mencionei, é o maior desafio. E tem gente que comete muitos erros. Aliás, acho que todos os empreendedores acabam cometendo erros na vida, né? Mas o principal erro seria não entender do negócio que ele está querendo fazer? Eu diria, Graziele, que é o principal erro. E tem muito, gente. Frequentemente. Porque nem sempre aquele que empreende, ele tem uma vocação empreendedora natural, que pode ser desenvolvida, tá? É importante deixar claro isso. E o Sebrae pode ajudá-lo nisso, inclusive. Mas entender do negócio é fundamental. Se você quer abrir uma padaria, você tem que saber fazer pão. Se você quer abrir uma borracharia, você tem que saber trocar pneu. Anderson, mas por que é tão importante ter um entendimento do ponto de vista operacional do negócio? Porque eu não sei avaliar, eu não sei julgar, eu não sei perceber se a qualidade está abaixo ou acima daquilo que o mercado exige. Eu tenho que entender do negócio. Isso é básico, fundamental para a construção do sucesso deste empreendedor. E o negócio ele envolve diversas etapas, né? Desde a parte técnica até a parte de atendimento ao cliente. Tudo isso pode ser aprimorado, Anderson? Não tenha dúvida, né? Criar uma relação empática, prazerosa e principalmente muito bem sucedida com o seu cliente é que gera aquilo que a gente chama de recorrência, né? Que é vender a segunda, a terceira, a décima, a milionésima vez para o mesmo cliente, criando finanças saudáveis. Então, sim, é fundamental você criar uma conexão muito bem sucedida com a sua carteira de clientes. Aliás, menciono e reforço. O maior valor de uma empresa nem sempre é as suas instalações, seus equipamentos, seu ponto comercial, seus produtos, mas sim sua carteira de clientes. E como fazer para ajudar esses pequenos empreendedores que estão aí perdidos, estão vendo o faturamento ficar no vermelho no final do mês, Anderson? O Sebrae pode ajudar.
O Sebrae oferece uma série de programas, cursos, workshops, capacitações, palestras e treinamentos que vão ao encontro dessas necessidades, dessas expectativas. Entre eles, posso mencionar aqui um importantíssimo treinamento que só o Sebrae oferece no Brasil, homologado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que tem como propósito desenvolver as características do comportamento empreendedor. Chama-se Empretec. O Empretec é um seminário com duração de até 6 dias, totalmente imersivo, que tem como propósito não só reconhecer, aprimorar, mas desenvolver o comportamento empreendedor. É para aquele, para aquela que pretende empreender, como também para aquele que já empreende e que quer assumir um protagonismo acerca do seu negócio. É um treinamento 100% comportamental, não é um treinamento técnico, mas é base para que possamos, de fato, apoiar esse empreendedor na construção e, claro, né, no aprimoramento e na consolidação do seu negócio. Eu já vou aproveitar e te perguntar, quais são as características, como é que deve ser o comportamento de um empreendedor, Anderson? Vou mencionar alguns aqui. Entre eles, iniciativa. Iniciativa é uma característica do empreendedor. A segunda, assumir riscos calculados, ter ciência do risco, porque ele é inerente ao negócio, mas, de fato, ter controle sobre ele e saber quais são seus limites, tá? Persuasão e rede de contatos é uma das características importantes. Para quê? Para que, de fato, você consiga prospectar mercado, criar conexão com os clientes, é muito importante. Além disso, planejamento e monitoramento sistemático. Quem tem um plano na vida tem tudo. Quem tem 2 está totalmente desorientado. E quem tem nenhum está perdido. Sim, ter um plano é fundamental para você alçar êxito no seu negócio. Além disso, a capacidade de você liderar pessoas, né, no sentido de influenciá-las positivamente, motivando e engajando essa equipe para o alcance dos seus propósitos. Essas são algumas dessas características. De acordo com os nossos estudos, são mais de 30 características. Olha só, é um número alto, né, de habilidades que o empreendedor deve ter. Mas nós trabalhamos particularmente com 10 dessas habilidades, e dentro desse seminário, com duração de 60 horas, começando numa segunda-feira e indo até uma sexta-feira, totalmente imersivo, tá? A ideia é justamente mostrar para esse empreendedor quais são as suas características, como de fato compreendê-las e articular elas de forma positiva para que você consiga colocá-las em prática. E aí, você estava falando de ter um plano de negócios. Tem muito empreendedor que não tem um plano de negócios? Infelizmente, muitos não têm um plano de negócios. Não tem um plano de negócios, não tem uma orientação clara, né? Eu sempre falo que a visão empreendedora, podemos colocar assim, ela se divide em três partes, né? Primeiro eu tenho a descoberta do meu negócio. Depois eu defino uma direção, um caminho a percorrer. E depois um destino que eu quero alcançar. O empreendedor, ele tem a descoberta. Ele até conhece a direção, mas às vezes ele se perde no destino, ele se perde no meio do caminho. Por quê? Porque não tem um plano. Ele não tem um plano. E quando ele não tem um plano, ele não sabe exatamente que mercado prospectar, qual que é a abrangência, o tamanho desse mercado, quais são os recursos que ele demanda, que ele precisa para poder atender a demanda desse mercado. É uma questão de posicionamento? É uma questão de aprimoramento do portfólio? É uma questão de infraestrutura? Por isso que é tão importante ter um plano de negócio. E aí, como é que faz para ter um plano de negócios, hein, Anderson? Procure o Sebrae. O Sebrae pode te ajudar. O Sebrae, ele, através dos seus especialistas, pode ajudar na construção deste plano de negócio. E, aproveitando, existem 2 ferramentas muito importantes nesse processo. Uma chama-se plano de negócios e a outra se chama modelagem de negócio. A modelagem de negócio, ela tem uma proposta que complementa o plano de negócio com uma visão ampla acerca do posicionamento do seu negócio no mercado, avaliando quem são seus clientes, como se relacionar com os seus clientes, quais são os produtos que você oferta a esses clientes, de que forma eles vão gerar receita para o seu negócio e, do outro lado, quais são os recursos necessários, as atividades a serem desempenhadas para poder atender esse público. Quais são as parcerias que serão fundamentais nesse processo? Quais são os recursos, inclusive os financeiros, necessários para poder atender essa demanda? Sempre com vistas à proposta de valor. E quando eu falo de proposta de valor, é aquilo que o cliente vê, é aquilo que o cliente toca,
E ele percebe, mas às vezes ele não consegue explicar direito, mas é realmente o que ele compra. Eu vou dar um exemplo, posso? Claro, por favor. Imagine quando você está na sua casa, às 8 horas da noite de um sábado, e você está ali reunido com a família, na sala de estar, na frente da TV, assistindo aquele filme bacana, bate aquela fome, e daí alguém diz assim, vamos comprar uma pizza? Vamos comprar uma pizza, legal. Essa pizza vai ser pedida através de um delivery, né? Alguém sentado do seu sofá, pega o telefone celular, liga para uma empresa e faz o pedido da pizza do sabor da sua preferência. Passado ali 20, 30 minutos, a pizza chega no tempo certo, no lugar certo, disponível para consumo, na temperatura ideal, prontinha para consumir. Olha que beleza, né? Olha que serviço bacana atrelado ao produto. A gente sempre diz que um negócio com essas características, ele não vende necessariamente uma pizza. O que ele vende? Ele vende conveniência, ele vende convivência, ele vende comodidade e vende conforto. Convivência, né? Eu vou dividir uma pizza com os meus filhos, com a minha esposa, com aqueles que estão reunidos na minha casa, né? Então, eu tenho a convivência ali. Conveniência, né? Eu recebo no local desejado, o produto pronto, na temperatura ideal, disponível para consumo. Pô, que legal. Comodidade, é muito cômodo, né? Eu pego um telefone e ligo. Uau, maravilhoso. E é confortável demais. Então, veja que benefício está por trás desta pizza. Esse é um setor, é um segmento da economia que nós chamamos de AFL, alimentação fora do lar. Bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias atendem esse mercado. E muitos desses negócios têm essa proposta de valor que eu mencionei. Convivência, conveniência, comodidade e conforto. E a gente percebe, inclusive, que tem muita gente ainda trabalhando na informalidade. Aliás, a questão da informalidade é um problema muito grande no Brasil e que traz várias consequências, né, Anderson? Quais são as principais consequências, os principais, vou dizer, de problemas de quem está na informalidade? Eu vou dividir isso em duas partes. Para aquele que empreende. Primeira dificuldade, se ele não é formal, ele não consegue emitir uma nota fiscal. Então ele não consegue atender determinados públicos pela dificuldade em não poder emitir uma nota fiscal. Segunda dificuldade, ele não é reconhecido como uma pessoa jurídica. Então ele não tem acesso, por exemplo, a uma conta em banco, como CNPJ, o que pode atrapalhar as transações comerciais. Terceira questão, quando ele é informal, ele está sujeito a uma série de questões legais que podem impactar negativamente o negócio dele. Sem falar, principalmente, na questão da própria falta de anuência, de autorização para poder funcionar, poder operar a sua empresa, que já, só a partir daí já é um problema, né? Ele não pode necessariamente contratar alguém. Ele não pode formalizar um contrato de trabalho. Então, são várias implicações. Sem falar, né, que ele está ilegal perante tanto a Receita Nacional como a Receita Estadual também, e a Municipal, se principalmente for uma empresa prestadora de serviço. Então, esse é um dos problemas. Do ponto de vista da sociedade, ele não está gerando impostos, ele não está contribuindo efetivamente com o sistema previdenciário, o que pode ser um problema. Ele não tem uma presença jurídica devidamente reconhecida junto aos órgãos públicos, então ele está exposto a uma série de adversidades, a um risco, a um problema, a um evento que não está sendo planejado, ou um evento que ocorre de forma improvável. Então, realmente, são mais problemas do que soluções estar informal. E aí, para poder se formalizar, gasta alguma coisa? Tem que pagar para poder se tornar uma pessoa formal, Anderson? Olha que interessante essa pergunta, adorei. MEI não. O MEI, por exemplo, o Sebrae oferece o serviço de abertura da empresa, tá? E a partir do momento que, como eu já havia dito, dentro de um intervalo de 1 hora, respeitando os pré-requisitos, você já está formalizado, você já tem seu CNPJ, você já pode operar. E a partir daí você começa a efetuar um pagamento mensal, no qual você
maior parte desse valor, você está contribuindo com a Previdência. E se caso aconteça, e ninguém deseja isso, longe disso, se por alguma razão você não poder exercer a sua profissão, exercer sua atividade enquanto empreendedor, você tem a cobertura previdenciária. Então você tem, na verdade, um auxílio acidente, algo que vai poder suprir a sua necessidade enquanto você não poder trabalhar. Olha que benefício bacana. Quando você é uma microempresa, ou quando você é uma empresa de pequeno porte, daí você precisa contratar um contador. Isso, inclusive, é via de regra. Isso é questão legal. Você depende de um contador para te representar junto ao governo municipal, estadual e federal. Daí você recorre a um contador local, ele vai providenciar a formalização do seu negócio e, a partir daí, você vai ter toda essa cobertura que já mencionei. Aí a gente já falou um pouquinho das dificuldades, dos erros, falamos das aberturas de empresas, falamos da necessidade de ter um plano de negócios, mas eu queria te pedir agora, Anderson, um passo a passo para o empreendedor, para quem tem vontade de empreender. Tá, eu fui lá, tenho uma ideia, abri uma empresa, me formalizei, agora eu já somei. Tenho um CNPJ. E aí, eu faço o quê, Anderson? Agora que vem o desafio, né? É a hora de você transacionar com o mercado. Eu falo que, a partir desse momento, você começa a celebrar negócios, você começa a vender seu produto ou serviço. Sendo que a primeira venda é apenas uma transação, né? Alguém tem uma necessidade, você se coloca como oportunidade, alguém consome seu produto ou serviço, acabou. Legal. Quando que deixa de ser transação e começa a virar relação? No momento em que você oportuniza a segunda venda. E à medida que você vai consumindo, né, o mesmo produto da mesma empresa, você vai criando uma relação muito atraente, uma relação de confiança. É como você regularmente consumindo, por exemplo, combustível num posto de combustível. Você vai num posto de combustível, consome uma vez, legal, consome a segunda, a terceira, a décima. Você vai criando uma intimidade com esse negócio, de modo que você tem uma certeza de resultado tão grande que você já não... Você tem aquela qualidade assegurada com relação à qualidade do combustível, com relação ao atendimento prestado pelo frentista, com relação à disponibilidade do atendimento que é servido 24 horas, com relação às conveniências que são ofertadas, né? Calibra pneu, lava vidros, enfim, né? Oferece algum serviço acessório. E é isso que, de fato, é o grande desafio do empreendedor. Criar uma relação muito bem sucedida com os seus clientes, porque essa relação é que vai garantir a perpetualidade da tua empresa no futuro. O Anderson, e aí a gente percebe também que muita gente tem até esse relacionamento com o cliente, mas se perde nas contas. Principalmente o microempreendedor individual, que ele é uma pessoa sozinha, muitas vezes não tem uma outra pessoa para ajudá-lo. A maioria das vezes, eu diria, pelo que a gente, né, tem de conhecimento das pessoas que estão empreendendo, não tem uma outra pessoa para ajudar e se perde nas contas. Fica na dúvida, eu pago isso daqui na empresa, eu pago na minha casa. Esse dinheiro eu venho da onde é que eu coloco ele? Enfim, isso também dá problema para o empreendedor, Anderson? Muito, muito problema. Detalhe, né? O microempreendedor individual, como você muito bem colocou, ele é eu-keep, né? Eu sempre faço essa brincadeira, é eu-keep, né? Eu faço tudo na empresa. E daí ele tem uma dificuldade muito grande de separar as finanças pessoais das profissionais, né? O que é dinheiro da empresa? O que é dinheiro do empreendedor? Isso vira uma confusão na cabeça do empreendedor absurda. Então é necessário você adotar alguns métodos, alguns critérios para você estabelecer uma separação inteligente, porém harmoniosa. É importante que o microempreendedor ele saiba segregar isso, que o faturamento da empresa não é o salário do empreendedor. O faturamento da empresa é da empresa. E existe uma parcela desse valor que se torna salário do empreendedor. A gente dá até nome para isso, chama-se prolabore. É um valor que o próprio empreendedor estabelece para si mesmo, com o qual ele consegue subsidiar suas necessidades.
E, claro, a partir daí ele consegue fazer uma apuração mais eficiente dos resultados financeiros do seu negócio, sabendo o que é receita, sabendo o que é despesa, sabendo o que é lucro e, claro, né, espero que não aconteça, sabendo o que é prejuízo também. O Anderson, e aí, apesar dessa dificuldade toda, a gente vê ainda muitos empreendedores, né, que vai levando e muitas vezes começa a empreender por necessidade, né? Tá fora do mercado de trabalho, ou a mulher que tem que cuidar dos filhos e acaba, sei lá, começando a fazer bolo em casa. Que aí a gente percebe não só a questão da informalidade, que a gente comentou, mas essa questão de ficar perdido nas contas. E esse valor que vai para a empresa é necessário para investir na própria empresa, né, Anderson? Sem dúvida. Existem 2 tipos de capital, né? Quando você vai empreender. Eu sempre digo que quando a empresa está sendo criada, fundada, você tem um capital, chama-se capital inicial. E à medida que a empresa está operando no mercado, ela tem um outro tipo de capital que a gente chama de capital de giro. E esse capital de giro é justamente, fazendo uma analogia com o corpo humano, é o sangue que permeia todos os órgãos da empresa, né? Ou da pessoa. Então, o capital de giro, se ele se esvai, se ele desaparece da empresa, a empresa trava. A empresa não funciona, ela não opera. Portanto, é tão importante não só você cuidar das áreas, dos departamentos, das principais atividades do negócio, que é comprar, produzir, estocar, distribuir, vender, mas também o capital que passa por todas essas atividades. E esse capital, ele depende de um saldo para que você possa operar o mês seguinte e no outro mês, e assim consecutivamente. Por quê? Esse capital é o capital que vai garantir o pagamento de todas as despesas, de todos os custos que o negócio tem. E nós temos 2 categorias de custo, né? Nós temos aquele custo que a gente chama de custo fixo, que independe da venda. Mas que custo é esse, Anderson? Como assim que não depende da venda? É o aluguel do imóvel, né? É o salário do empreendedor, né? Ele precisa desse valor, né? Despesas com água, com energia elétrica, com telefone, com manutenção. E esse valor é um valor que se repete mês a mês, independentemente de quanto esteja vendendo. E existem também aqueles custos que dependem da venda, que estão relacionados à matéria-prima, caso seja um processo produtivo, ou até mesmo com a execução de uma atividade, seja a prestação de serviço. E quando o salário do empreendedor é utilizado para pagar todas as contas do negócio e ele acaba ficando sem salário, Anderson, como é que faz numa situação dessa? Meu Deus, socorro! E isso pode acontecer. Por isso que é tão importante quando você tem um capital de giro. Esse capital, ele pode ser dividido em 3 grandes partes. Um garante a operação, o outro garante investimento e o outro o pagamento das despesas do empreendedor. Por isso que tem que saber, ter um plano de negócios e saber como lidar com o negócio para poder resolver todas essas questões. Porque são muitos detalhes para o empreendedor tomar conta, né, Anderson? Sem sombra de dúvida. Por isso que a gente diz que é um desafio muito grande ser empreendedor, né? Você tem que ter um olhar técnico, você tem que ter um olhar operacional, você tem que ter um olhar financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ô, Anderson, a gente já falou que o Sebrae ele pode ajudar bastante o empreendedor. Então, eu queria que você detalhasse os serviços que são oferecidos pelo Sebrae para poder ajudar o empreendedor e onde que o empreendedor encontra o Sebrae. Muito legal. Em Limeira, nós temos um posto de atendimento que fica dentro da prefeitura, chama-se Sebrae Aqui. O Sebrae Aqui é um posto de atendimento gratuito que opera de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. As nossas atendentes estão à disposição para poder atender nas mais diferentes necessidades, tanto para aquele que pretende empreender, como para aquele que quer abrir um negócio, como para aquele que já tem uma empresa aberta e já está em operação e vive as dificuldades do mercado, mas também para aquele que quer alavancar a tua empresa, para aquele que quer dar o próximo passo, para aquele que quer se consolidar no mercado. Esses atendimentos são realizados de forma presencial na prefeitura. E é importante salientar, esses atendimentos, eles são gratuitos, tá? À medida que os nossos atendentes fazem a avaliação e diagnóstico, eles são encaminhados para as nossas oficinas, para o atendimento com os nossos consultores, para alguns programas, enfim, vai de acordo com a necessidade de cada empreendedor. Se por um acaso alguém ligar para o empreendedor falando:
Oi, eu sou do Sebrae. Olha, eu tô te oferecendo um serviço aqui, vai custar R$ 300. Pode ter certeza que é golpe? Isso não é prática do Sebrae. É golpe, né, Anderson? Isso não é prática do Sebrae. O Sebrae, sim, pode entrar em contato com você para apresentar um novo programa, uma palestra, um grande evento. Inclusive, nós estamos num mês comemorativo, um mês muito importante para nós. A gente já vai falar dele. E o Sebrae faz esse tipo de abordagem, tá? Mas o Sebrae não vende por telefone. Eu já até quis te fazer essa pergunta justamente para alertar os empreendedores de golpes que podem acontecer envolvendo o nome do Sebrae, né? Sem dúvida. E a gente sabe que esses golpes não só acontecem envolvendo o nome do Sebrae, como várias outras instituições. Portanto, se você que está nos ouvindo, fique alerta. Se alguém te ligar pedindo dinheiro, não é o Sebrae. Vá direto no posto, que é mais fácil, né, Anderson? Vá presencialmente no nosso posto. Lá você vai ter o atendimento da nossa colega Thaís, da nossa colega Larissa. São nossas agentes de desenvolvimento. Aproveitar para mandar um grande abraço para elas. E nós estamos aqui à disposição de vocês. Ô Anderson, e aí você falou que esse é o mês do empreendedor. Outubro, mês do empreendedor. Como que se comemora esse mês, Anderson? Muito legal. Todo dia 5 de outubro é o dia do empreendedor. E estamos em festa, né? Afinal de contas, nós somos agente do desenvolvimento econômico do ponto de vista do empreendedor, né? Não só fomentando, mas fortalecendo o empreendedorismo a nível local, regional, estadual, nacional. E, para coroar esse momento, nós realizamos a nossa feira, a Feira do Empreendedor Sebrae 2025, né? Inclusive, está em andamento, está acontecendo nesse momento. E ela vai até dia 18 agora, né? Até o dia 18 de outubro, das 10 às 20 horas, no SP Expo, ali no Pavilhão Imigrantes, antigo Pavilhão Imigrantes em São Paulo. Lá, nós temos atualmente expondo mais de 1.300 micro e pequenos empreendedores, levando seus produtos, seus serviços a todos que lá visitam. Importante salientar que o acesso à feira é gratuito, tá? Importante deixar claro isso também. Se você está buscando uma ideia de negócio, se você está buscando um aprimoramento em produtos, processos, serviços, se você está buscando lançamentos, novidades, inovação no seu negócio, visite a Feira do Empreendedor 2025. A feira, atualmente, dispõe de um grupo absurdo, né, de expositores, como já citei, mas, além disso, nós temos uma programação de palestras com notáveis empreendedores, né? João Branco, do McDonald's, Caio Maia, da Chili Beans, e todos esses notáveis empreendedores levam à Feira do Empreendedor suas experiências, seus cases de sucesso. E você pode, nas arenas do desenvolvimento, que é uma das atrações do Sebrae, poder aí ouvir esses grandes notáveis, de forma gratuita. É importante deixar claro isso. E aí, além desses empreendedores que estão lá apresentando, de palestras, tem gente de Limeira nessa feira? Temos muitos empresários de Limeira participando. E entre eles, inclusive, cito aqui um grupo de empresários, né, do setor de joias folheadas, que está retornando à feira pelo 2º ano consecutivo, o qual se autodenominaram Jornada da Joia. O Jornada da Joia, na verdade, é a reunião de vários empreendedores do setor de joias folheadas que vão até a feira para apresentar toda a cadeia produtiva de joia, né? Desde o design, do desenvolvimento, fabricação, galvanoplastia, embalagem e acesso ao mercado, onde essas empresas oferecem uma verdadeira consultoria para aquele que quer empreender no ramo de joias folheadas. E tem espaço para empreender no ramo de joias folheadas aqui em Limeira, que é uma cidade fortíssima nesse segmento? Não tenha dúvida, como há espaço, né? Joias é um segmento da moda, né? É um acessório de moda. E é um mercado que sempre busca o novo, inédito, inusitado, inesperado. Então, a nossa cidade, né? A cidade de Limeira, que é capital nacional da joia folheada, hoje tem aí uma capacidade grandiosa no desenvolvimento de peças, né? E peças que vão Brasil e mundo afora. Então, é uma oportunidade, principalmente para aquele ou para aquela que já empreende, né? Aquele que tem um salão de beleza, que tem uma loja de moda, algum segmento que já tem um relacionamento com o público feminino. Puxa vida, pode ser mais um produto do seu portfólio. Então, é uma oportunidade.
Mas para aquele que é um profissional liberal, eu sou um gerente de banco, ou ainda, eu sou uma consultora de produtos de beleza estética, por que não poder oferecer joias folheadas também? Portanto, sim, é uma grande oportunidade de negócio. E aqui em Limeira a gente já falou que é forte nesse segmento, mas a gente ainda percebe as pessoas que estão trabalhando nesse ramo de joias, mas também na informalidade. O que você recomendaria, o que você diria para essas pessoas, Anderson? Procure o Sebrae. Procure o Sebrae para que você se formalize o quanto antes, né? Porque nós já sabemos dos obstáculos que a informalidade oferece, não só dos obstáculos, mas principalmente dos riscos envolvidos, né? E quando nós falamos desse setor, é um setor que merece bastante atenção, dado principalmente, né, sua relevância e seu impacto em nosso município. Portanto, sim, recomendamos que aquele ou aquela que já empreende, procure o Sebrae, saiba como se formalizar e esteja pronto para poder servir o mercado. Anderson, por que essa Feira do Empreendedor ela é tão importante? A Feira do Empreendedor é um evento onde, efetivamente, você tem uma presença de mercado. São mais de 120 mil visitantes do Brasil inteiro, né, que tem a oportunidade de estar no SP Expo, conhecendo produtos, serviços. Então, para aquele que está expondo, é uma oportunidade muito, muito atraente de você encontrar revendedores, representantes, futuros franqueados. Olha que legal, nós temos uma área temática só para franquias. Então, aquele ou aquela que deseja adquirir uma franquia tem um espaço exclusivo da Feira do Empreendedor para você conhecer algumas sugestões de franquia. Como também nós temos um outro espaço dentro dos 7 eixos temáticos que nós chamamos de Comece Seu Negócio. O Comece Seu Negócio tem mais de 300 expositores. Caramba. E cada um desses expositores oferta uma oportunidade de negócio diferente. Inclusive, a Jornada da Joia estará nesse eixo, nesse espaço, né? Como também outros segmentos, né? Nós também temos segmentos da área de tecnologia, que vão estar expondo na Feira do Empreendedor, levando suas soluções em TI. Também teremos os expositores que vão estar levando artesanato, vão estar levando produtos de beleza estética, vão estar levando máquinas, equipamentos para que você possa empreender na sua própria casa. Enfim, é um universo de oportunidades. E como está o cenário para quem quer empreender no Brasil? Vale a pena, Anderson? Eu acredito no empreendedorismo. O empreendedorismo é uma alternativa muito importante que deve ser levada em conta dentro do seu projeto de vida e de carreira. Empreendedorismo pode se dar por necessidade? Sim, pode. Ele se dá, em alguns casos, por necessidade, mas ele também deve ser visto como uma oportunidade. E uma oportunidade que traz grandes benefícios. E esses benefícios vão desde oportunidades de independência de mercado, capacidade de gerar receitas atraentes e, principalmente, ter continuidade ao longo do tempo. Sim, empreender é uma oportunidade, mas não podemos deixar de lado e não podemos desconsiderar que o empreendedorismo é só iniciativa. Não, é muito mais do que iniciativa. É um processo articulador de resultado. Para isso existe método, existe conhecimento aplicado e o Sebrae está aí para ajudar. E apesar do cenário econômico, né, a gente vê muita coisa sendo falada sobre economia, não vamos chegar nesse ponto, mas o empreendedor ele precisa estar ligado nesse cenário também para poder saber como empreender? Sim, é fundamental que ele tenha uma leitura do cenário, né? Justamente para que ele possa amortecer as consequências, né, dessas incertezas, da insegurança, dos riscos envolvidos. E o mercado ele é mutante, né? O mercado é volátil. Portanto, é fundamental você estar antenado. Um bom empreendedor é aquele que também administra da porta para fora, que ele está olhando o mercado, ele está vendo o comportamento do seu público consumidor, sabendo quais são as oportunidades, quais são as dificuldades, quais são os meios facilitadores que ele pode ofertar para esse público para que ele continue vendendo, para que ele, de fato, continue tendo uma presença forte no mercado com seus produtos e serviços. E até é importante olhar os concorrentes, né, Anderson? Sem dúvida. Os concorrentes, eles não são tão ruins assim como a gente imagina, tá? É importante deixar isso claro.
Quando nós falamos de concorrência, a presença da concorrência ela é muito importante porque ela também traz cliente, né? Eu vou usar como exemplo, alguns corredores comerciais, algumas ruas, principalmente da capital, onde nós temos empreendedores do mesmo setor segmento, né, instalados numa única rua. O pessoal fala, nossa, isso é um problema. Pelo contrário, né? Gente traz gente. Eu sempre digo, né, que um bom ponto comercial ele é feito de pessoas. E não necessariamente de uma via de trânsito rápido, né? Imagine, eu vou ter a minha empresa numa avenida onde eu não consigo estacionar, onde eu só consigo passar com meu veículo a mais de 60 por hora e não consigo acessar esses pontos. Isso é um problema. Agora, se eu tenho um local que me oferece condições de acessar, tem estacionamento, tem um fluxo bacana de pessoas, eu posso compartilhar desse mesmo público com outros, a oportunidade de fazer negócio se torna cada vez maior. Então, sim, é uma oportunidade. E aí, a gente vê, por exemplo, em algumas cidades, como Campinas, eu frequento muito Campinas, até porque também trabalho lá, tem locais que tem um único setor, né? Como, por exemplo, loja de colchões. Acho que tem uma avenida no Taquaral, lá em Campinas, que é só loja de colchão, uma do lado da outra. Isso, então, não atrapalha o empreendedor? Não. Eu vejo isso como uma oportunidade. Isso oportuniza vendas. Porque você tem já... o próprio público já sabe, né, que naquele local, naquele espaço, há uma reunião de empresas que oferecem o mesmo produto ou serviço e que, de fato, isso pode gerar uma oportunidade muito atraente de negócio. Então, o público comparece, se apresenta, leva as suas necessidades e, a partir daí, aquele ou aquela que tiver as melhores condições vai, sim, efetivar um bom negócio. Doutor, eu vou aproveitar que a gente está aqui faltando 14 minutos para terminar o nosso programa e eu não posso deixar de abordar com o senhor a questão da sustentabilidade. A gente está com a COP30 para ser realizada aqui no Brasil, em Belém do Pará, e cada vez mais a sustentabilidade ela é colocada em voga até mesmo pelos próprios empresários. Como que o empreendedor deve lidar com essa questão de sustentabilidade? As práticas ESG, né, que vêm ao encontro dessa proposta, hoje elas já são praticadas pelas grandes e médias empresas. Isso já é via de regra. Então, imagine, para aquele ou para aquela empresa, microempreendedor, microempresária, que pretende fornecer seus produtos e serviços para médias e grandes empresas, ele tem que estar antenado, tem que estar antenada nisso. Porque isso pode ser pré-requisito para poder fornecer para essas médias e grandes empresas. Portanto, adotar boas práticas é fundamental. Existe um método que chama-se a matriz de materialidade do ESG, que permite que você faça uma avaliação do quanto a sua empresa está adequada ou não a essas boas práticas. E o Sebrae pode te ajudar nisso, inclusive. E, inclusive, empresas que estão voltadas para essa questão de sustentabilidade, tem mais chance de sucesso ou tem mais futuro, Anderson? Sim, principalmente futuro. Porque, como eu já disse lá no início do nosso bate-papo, o nosso cliente ele tem se tornado cada vez mais exigente e intolerante. Então, ter uma postura adequada ao mercado, levando em consideração princípios e valores como sustentabilidade, impacto social daquilo que a sua empresa faz, né? Relevância acerca do valor percebido, não só para aquele que consome, mas para todos aqueles que estão em volta, levando em consideração principalmente o reuso, a reciclagem, né? O descarte adequado, responsável. Inclusive, as empresas do setor... Vou pegar aqui um exemplo. Empresas do setor têxtil, né? Seja têxtil, seja confecção, tem adotado as melhores práticas de economia circular para que, de fato, os resíduos gerados no seu processo tenham o menor impacto possível no meio ambiente. E essa é uma preocupação que algumas marcas, algumas confecções de mercado já deixam claras para o consumidor. E o consumidor valoriza e paga por isso. Então, veja o impacto positivo que isso tem. E aqui na nossa região, por exemplo, a Americana é muito forte no setor têxtil, né, Anderson? Sem dúvida. A Americana é o maior polo produtor hoje de denim. O que é o denim? É o jeans, né? O tecido denim, o tecido jeans, 60% de todo jeans do Brasil é fabricado em Americana.
né? Um número que às vezes as pessoas não conhecem. E então daqui nós produzimos jeans para o Brasil e mundo afora, né? Essa que é a verdade. Então veja o impacto que a Americana tem. A Americana também congrega hoje mais de 400 confecções. Olha só, é um número muito importante. Isso tem um impacto econômico brutal, né? A nossa cidade vizinha aqui, a nossa querida Americana, e que o Sebrae, inclusive, também tem tem 2 postos de atendimento em Americana, olha que bacana. Um deles, inclusive, fica ali na Rua Anhanguera, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, que também oferece o mesmo atendimento de forma gratuita. Anderson, e a gente fala muito da questão de empreendedorismo, a gente está aqui falando do setor de joias, setor têxtil, de quem faz bolo em casa, e o agro. O agro, quem trabalha com o agro também é empreendedor, Anderson? Um baita do empreendedor, hein? Puxa vida, é de bater palma. E Limeira tem, né, um grande público empreendedor do agro, né? Principalmente nos bairros que a gente conhece aqui, o bairro dos Lopes, o bairro dos Frades, né? Inclusive, temos um grupo de um assentamento aqui na cidade e o Sebrae, através do Senar, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com o Sindicato Rural de Limeira, oferece um programa de atendimento técnico para esses microprodutores, tá? Principalmente para aqueles que operam, né, no setor de olericultura. Que é isso? É a produção de hortaliças, né? E levando em consideração o manejo, ciclo da planta, para poder ter produção todos os meses do ano e, com isso, gerar uma receita para aquela família, porque a gente está falando, na verdade, de agricultura familiar. São proprietários, né, de propriedades ali em torno de cerca de 1 alqueire, em torno de 24 mil metros quadrados de área, tá? Onde ali ele tem a agricultura de subsistência, mas também ele tem uma parte daquilo que ele comercializa. E essa parte que ele comercializa é uma parte que gera renda, gera receita para a família. Então, se ele tem um manejo adequado, se ele sabe efetivamente como atender essa demanda, efetivamente ele cria uma sustentabilidade não só do ponto de vista ecológico, social, mas principalmente econômico, né, para a sua propriedade. Ou seja, não é só plantar e colher, né? Não. Vai um pouco além disso. É necessário garantir a continuidade. É preciso ter gestão para que, de fato, você tenha uma realização adequada e perene no mercado. A gestão é o segredo de todo e qualquer negócio, Anderson? Bem, na minha modesta opinião, sim. Se você não planejar, organizar, dirigir e controlar sua empresa, você corre riscos muito grandes. Imagine, né? Um barco à deriva, né? Eu saio do ponto A, vou para o ponto B e não sei como chegar lá. Meu Deus, a possibilidade de você não chegar é enorme. Imagine, né? Vamos fazer uma analogia aqui com o plano de voo de uma aeronave. A aeronave sai do ponto A e vai até o ponto B. Existe um plano de voo. E nesse plano de voo é levado em consideração intempéries climáticas. Então, imagine, aconteceu num determinado momento do percurso uma tempestade. Aquele que está à frente da aeronave, o comandante, ele já sabe o que fazer nesse caso, né? Ele vai mudar a rota, ele vai adotar um outro procedimento, ele vai aumentar ou diminuir a velocidade. E, para isso, é necessário gestão. É necessário estar à frente no controle do negócio. Perfeito. Anderson, estamos aqui chegando ao final. E aí eu já queria te pedir uma orientação para o empreendedor. Quem quer empreender, quem já empreende, o que tem que fazer, Anderson? Procure o Sebrae. Procure o Sebrae da sua cidade, procure o Sebrae em Limeira. Nós vamos poder atendê-lo prontamente, mediante a sua necessidade. Nós vamos fazer uma avaliação, um diagnóstico, e a partir dele nós vamos oferecer nossas soluções. E essas soluções, como eu já havia dito, repito mais uma vez, são soluções voltadas para aquele que pretende empreender, o candidato empresário, como aquele que já empreende, mas ainda não tem um volume ainda adequado, tem dificuldade na gestão financeira, tem dificuldade no relacionamento com o mercado, tem dificuldade no controle das operações, seja da produção, seja dos estoques, seja com relação às suas ordens de serviço, sendo um prestador de serviço no caso.
Não, a empresa já está consolidada no mercado, mas está encontrando dificuldade para dar o segundo passo. Procure o Sebrae. Nós também temos soluções para aquele que quer crescer e se reposicionar no mercado. Estamos aqui para servir. E sobre a Feira do Empreendedor, quem pode ir até a Feira do Empreendedor? Todos estão convidados. Será um prazer recebê-los. A Feira do Empreendedor está acontecendo, vai até o dia 18. É uma feira para aquele, como eu já disse, para aquele que não empreende, para aquele que já empreende, para aquele que quer dar um salto, né? A feira é para todos. E uma grande proposta que a feira tem, que eu acho que é muito atraente, é justamente demonstrar o potencial empreendedor. E para aquele que ainda tem alguma dúvida, para aquele que ainda busca, né, clareza acerca do que é o empreendedorismo, saber onde pode empreender com efetividade, com possibilidades reais de sucesso, a Feira do Empreendedor é um baita de um laboratório, é um lugar ideal para que ele possa experimentar ideias de negócio, tendências de mercado, novidades, e de forma gratuita. Perfeito. Compareça. Anderson, muito obrigada por ter participado aqui com a gente no Onda Talks. E eu quero fazer um convite para você que está aí nos acompanhando, que ficou com a gente até o final. Se você quer ir para a Feira do Empreendedor, a Feira do Empreendedor ela fica na Rua dos Imigrantes, número 1, quilômetro 5, na Vila Água Funda, em São Paulo. É o São Paulo Expo. A Feira do Empreendedor acontece lá até o dia 18. Qualquer pessoa que pode ir até esse local para poder acompanhar as novidades do empreendedorismo. Lembrando, então, termina neste dia 18. Vale a pena conferir. Se você quer procurar o posto do Sebrae aqui em Limeira, lembrando, então, ele fica dentro do Paço Municipal da Prefeitura de Limeira, que é o edifício Prada, no centro da cidade. Só ir até lá, o pessoal do Sebrae também está à disposição para te receber e tirar todas as suas dúvidas. Anderson, obrigada mais uma vez e a gente fica por aqui até semana que vem. Até lá!